Salve, salve fiel, domingo renovado, começando a semana bem aí, o Corinthians ganhou do Grêmio de 2-0. Bora ver a opinião do nosso amigo Chico Garcia. Vamos lá, né? Vamos analisar de que maneira o Corinthians venceu e de que maneira o Grêmio perdeu esse jogo da Neoquímica Arena. O Grêmio vinha de uma vitória sobre o Juventude por 3-1, jogando bem, aquela coisa toda. Melhorou muito com os seus reforços, mas o time esteve muito abaixo. E o técnico Mano Menezes, ele demorou a perceber, demorou não, né? Ele até agora eu acho que não viu determinadas situações na partida. Por outro lado, o técnico Dorival Júnior, ele ganhou o jogo também na sua estratégia, na forma como ele pensou a partida, na sua escalação de 3 zagueiros, 3 defensores, tendo o João Pedro Tchoca, mantendo ele na defesa, mesmo com o André Ramalho recuperado, o que é um mérito, né, do garoto, né, a manutenção dele no time. O Gustavo Henrique, que fez um... Antes de falar mais um pouco, cara, João Pedro tem que ser titular nesse time. Eu acho que ele vem atuando bem das últimas vezes, cara, tem que dar mais oportunidade pro Terrão. Porque se ficar dependendo de Kaká, Félix Torres, que ainda bem que não estão entrando mais, não dá, não tá dando, tá bem abaixo. Pô, é mais fácil colocar um moleque novo, que tem gás, cria do terrão. Pô, comenta aí se você acha que essa daí é uma opinião válida. João Pedro, titular do Corinthians. Uma partida absurda, assim, soberana. E o Angileri, que foi muito bem pelo lado esquerdo, atrapalhando as subidas, as investidas do garoto Alisson, que por outro lado também errou muito a sua tomada de decisão, mas também porque teve dificuldades na marcação do Angileri. Então, nessa escalação proposta pelo Dorival, que não tinha Ranieri, Bidon e José Martínez, ele escala 3 defensores, espeta os seus alas, né? O Matheus Bidu, que fez um jogo também brilhante, né? O Mateuzinho talvez um pouco menos, mas ele tem os seus 2 alas subindo, com Maicon, Carrilho e Rodrigo Garro na armação, Memphis e Yuri. Mas, na verdade, o Memphis foi quase um meio armador junto do Garro. Ele participou muito do jogo. Foi um jogo espetacular do Memphis. E eu estaria dizendo isso mesmo se ele não tivesse marcado um gol depois de 3 meses, tivesse marcado o gol de pênalti lá no segundo tempo. Porque esse... Já dá pra falar que ele também joga no Corinthians, né? Não é só na seleção. Não é um Rames Rodrigues da vida, não. O gol só premia o que o Memphis estava fazendo no jogo e o que ele vem fazendo. Eu vejo uma narrativa de que o Memphis não ajuda, não colabora, não participa de gols e assistências, então que para isso ele não serve. Porque sempre se coloca, né, no salário do Memphis a necessidade dele decidir todos os jogos e fazer 15 gols por partida. Mas tem que fazer, né, cara? Artilheiro da seleção holandesa, o cara é o peso do time, velho. Ele tem que ser o diferencial. Craque é craque. Tem que fazer a diferença. Quando não é assim que funciona. Ele não é obrigado, ninguém obrigou ele a ganhar o que ele ganha no Corinthians. Isso é um debate que a gente já teve, vai ter em algum momento de novo, mas não é esse o ponto. O ponto é o que ele interfere para o time. Quando o Dorival tem à disposição seus principais jogadores, e aí eu tô falando do Corinthians Prime, né, com o Garro, Memphis, Yuri e o André Carrilho, não tem como, gente, é muito mais difícil. É muito mais difícil. O Corinthians não ganhava do Grêmio na Neoquímica Arena em jogos oficiais desde 2014. Era uma porrada de empates de lá pra cá, que foi o que fez eu sonhar com um pontinho, um empatezinho, né? Porque o Corinthians sempre teve dificuldades com o Grêmio jogando, mesmo aqui na Neoquímica Arena. Até teve algumas vitórias nesse período, todas elas em Porto Alegre. Há 7 anos o Grêmio não vence o Corinthians. Mas aqui em São Paulo eram muitos empates. E o Corinthians venceu. E venceu, rapaziada, sem fazer muito esforço. Porque quando tem os seus principais jogadores, mesmo sem ter a bola na maior parte do tempo, porque o Grêmio até conseguiu ter um controle por conta de uma figura absolutamente especial, que é o Arthur, né? Você, torcedor corintiano, deve ter visto com com um olhar mais aguçado, né, o que o Arthur é capaz de fazer nesse time do Grêmio, porque ele joga sozinho. Eu tenho visto o Arthur desde que ele chegou, né? E hoje o torcedor do Corinthians, né, os torcedores de São Paulo aqui... O que o cara não jogou na Europa esses anos todos, voltou pro Brasil e é diferenciado, cara. Diferenciado demais. Seria um bom jogador aí pra vir pra equipe do Corinthians, mas não sei, a nossa diretoria não vai muito atrás. Porque eu acho que falta um meia aí com o contrato do Michael acabando, viu? Então a gente vai precisar de um volante bom, de armação, que consiga fazer uma contenção boa ali. Puderam ver um pouquinho mais o Arthur. Cara, impressionante, só que ele não adianta, né? A parceria é muito difícil.
Em muitos jogos o Edenilson jogou melhor e aí ele conseguiu fazer, né, ser mais influente no jogo. O Dodi em algum momento foi um parceiro bom, mas eles não têm o nível que o Arthur tem, né? O Arthur, cara, ele controlou o jogo e demorou até, tá? Com 25, 30 minutos, o Arthur começou a respirar o jogo do Grêmio, e aí o Grêmio começou a ter controle, e o meio-campo do Corinthians estava com dificuldades de achar o Arthur. Só que quando a bola saía do pé do Arthur, esquece. Era uma dificuldade do Grêmio e uma facilidade para o Corinthians, inclusive, trocar passes à frente da área. O Corinthians teve muitos espaços à frente da área. A cabeçada do Yuri, numa defesaça do Thiago Volpe, que origina o escanteio do gol, é um Rodrigo Garro carregando a bola com muita liberdade. E aí ele mete com a mão, assim, pro Yuri fazer aquele cabeceio. E aí na cobrança do escanteio, a defesa do Grêmio fica olhando e o Volpe sai bizonhamente depois de ter feito uma puta defesa. Já era caçador de borboleta no São Paulo, continua sendo. Felizmente, deixa muito a desejar o goleiro do Grêmio. E o Gustavo Henrique foi lá e acabou fazendo o primeiro gol, o gol do primeiro tempo. Jogou muito bem defensivamente e ofensivamente ainda ajudou. Gustavo Henrique tá jogando o fino. Jogando bem, que continue assim, que a gente vai precisar dele quanto o Cruzeiro, viu? Tenho certeza disso daí. Ele tem que ser um dos jogadores ali, ponto-chave. Ele e o Choca ali faz uma dupla de zaga muito boa. Se jogar com 3 zagueiros também dá muita sustentação lá atrás. Mas o Corinthians teve outras possibilidades, essa própria cabeçada do Yuri. Tem um chute na trave do Memphis, que é também um Memphis que domina, consegue enquadrar o corpo e chutar no cantinho. Por isso aqui ela bate na trave e não entra. Então é mais uma liberdade que o Corinthians teve ali e o Corinthians trocando passes. Porque ele tinha essa dinâmica que mesmo sem o Breno Bidon, que eu acho que é um cara que... eu sei que a galera às vezes torce o nariz. Não dá. Joga um jogo bom... 3, 4, ele deixa muito a desejar. Não sei se é por causa da idade, do que tá fazendo. Mas, não é aquele cara que eu confiaria. De jeito nenhum. Mas é um bom jogador, cara. É a nossa base, a gente tem que valorizar um pouco. Comenta aí, Breno Bidon tem que estar no time do Corinthians mesmo? Ou ser aquele 12º jogador que entra, que dá aquele algo a mais? Porque ele tem qualidade. Qualidade ele tem. Eu acho que ele não consegue dividir as bolas. É difícil. Eu acho que ele deveria estar treinando, ser mais para armador do que para volante. Ele suspenso é reforço? Não, eu acho que ele dá uma dinâmica interessante para o meio-campo do Corinthians. Sem ele, a dinâmica continuou. A transição não foi tão rápida, os contra-ataques do Corinthians não foram tão rápidos, mas o Rodrigo Garro vinha buscar jogo, o Mês foi muito participativo, e o Yuri, cara, mesmo que ele não tenha feito gols e ele não tenha criado tantas chances, né, com exceção dessa cabeçada, é um cara que ele bagunça demais, né, porque ele ataca o espaço, ele faz o facão, ele se apresenta. Então, cara, em algum momento, o Yuri vai desandar a fazer gols, eu não tenho dúvida disso, eu não tenho dúvida que agora, tudo bem, ele tá em jejum como o Mês estava. E aí já apareceu esse gol dele hoje de pênalti, mas é um gol super importante também. Oportunidade ele teve. E muita. Mas ele vem sendo importante pro time. Então o Corinthians agora tem uma sequência, cara, que olha, é Bragantino fora, e o Bragantino é um dos piores times do retorno e contratou o Wagner Mancini como técnico. Então dá para ganhar em Bragança. Depois joga 2 jogos seguidos em Itaquera. Contra o Ceará, que tá ali meio de tabela, mas tá abaixo do Corinthians e confronto direto, então tem que ganhar. E é menos time, vamos combinar. E depois o clássico contra o São Paulo. O São Paulo também não vive uma grande fase na temporada, em Itaquera. Então, cara, já tem 3 vitórias seguidas. Vai saber, né? Pode emendar mais 3 vitórias. Onde o Corinthians pode chegar? Hoje está 5 pontos do G7. Já sabemos que será G7 pela final brasileira na decisão da Libertadores. Então, meus amigos, realmente estamos num ponto em que o Corinthians olha para uma outra parte da tabela. Olha para a parte de cima sim, porque não dá para saber o que vai acontecer na Copa do Brasil. E se você não tem a certeza, a garantia de que você vai ganhar a Copa do Brasil, o brasileiro vai te possibilitar uma vaga na Libertadores. Ah, mas na pré é ruim? Não é ruim. É ruim porque o melhor é fase de grupos, mas se não é a fase de grupos, o melhor é a pré-Libertadores, né? Você tem calendário, você tem jogos eliminatórios, você tem a chance de disputar a Libertadores, então tá certo, tem que fazer isso. O momento do Corinthians em alguns
momentos, né, da temporada, eles eram muito difíceis, né? Agora não. Agora o Corinthians com o seu time. Isso eu preciso destacar, né, gente? Eu bato muito nessa tecla. O Corinthians Prime, ele seria G4 do Brasileiro se jogasse todos os jogos. Só que não joga, porque o Dorival tá tendo os caras agora. No Campeonato Brasileiro, agora, na 30ª rodada, ele teve os caras. Então, pô, é difícil, né? Na Copa do Brasil ele teve nas oitavas contra o Palmeiras e passou com 2 vitórias. Então como é que eu não vou acreditar que o Corinthians possa chegar numa final e ganhar a Copa do Brasil quando todos estiverem? E como é que eu não vou acreditar a melhora do time a esses caras? E como é que eu não vou destacar que sem eles o time teria dificuldades? É óbvio. E acho até que o Dorival encontrou soluções no meio do caminho. Enfim, mas referente ao jogo contra o Grêmio, a estratégia do Dorival ela foi muito consciente. E o Mano Menezes não só demorou para enxergar, como não enxergou. E quando faz trocas no segundo tempo, troca por jogadores inferiores, né? Eu acho até que o Alisson não estava bem, mas aí entra o Pavon. O Amuso, para mim, depois do Arthur, era o melhor jogador em campo e ele tira para colocar o Kiki Oliveira, que já deu declarações dizendo que quer ir embora, não tá jogando absolutamente nada, não fez nenhum sentido essa troca. Colocou o Cristaldo, que não é uma solução, não vem sendo, mas o Edenilson também não estava conseguindo ser. Então, o Grêmio ainda carece numas questões de elenco, e se não tivesse contratado, se não tivesse o Arthur, talvez não conseguisse nem achar alguns pontinhos que achou pelo meio do caminho em algumas vitórias fundamentais que fazem com que o Grêmio hoje não dispute o rebaixamento, embora não tenha escapado matematicamente, mas a gente sabe que vai achar 1 ou 2 vitórias nos últimos 7 jogos aí do campeonato. E a briga do Grêmio vai ser essa, vai ser Sul-Americana, eventualmente uma pré-Libertadores, dependendo do número de vagas. Mas eu nem estou contando com isso. Eu estou projetando um próximo triênio, vem aí um novo presidente, o Grêmio tem que repensar muito a sua formatação de grupo e também o seu treinador, né? Porque o Mano Menezes, ele em algum momento ajusta o Grêmio quando ele tem qualidade. Quando a qualidade se ausenta, em que a gente precisa do treinador para que ele encontre soluções, isso não aconteceu durante a temporada. Sorte o que o Mano tá no Grêmio e não mais no Corinthians. Porque, o passado é difícil e doloroso. E isso vale para o Dorival Júnior. Eu acho que o Dorival Júnior, por mais crítica que você possa ter, encontrou soluções na dificuldade. E depois, ele, aí quando teve os seus melhores jogadores à disposição, ele conseguiu resultados que talvez até o corintiano nem esperasse. Então, ele está vivo pelo título da Copa do Brasil e ele pode encaminhar um Corinthians numa Libertadores para o ano que vem, caso esse título não venha. E eu acho que acho que o Corinthians está muito vivo, tá? Para enfrentar um Cruzeiro, vai ser um jogo igual. Corinthians com todo mundo, jogo igual. E depois, numa decisão, é Vasco ou Fluminense. Acho que, assim, quem passar de Corinthians e Cruzeiro se torna favorito para o confronto contra os cariocas. Não desmerecendo, só acho que tem um favoritismo. E aí vai dar jogo. Jogo eliminatório, né? Enfim, jogo lá e cá. O Corinthians decide fora, né? Na final. Na semi decide em casa, que eu acho que é uma vantagem também, pela força local ali, né? Acho a gente passando que tem como passar. O Dorival tem que fazer esse time passar, cara. A gente tem jogador, a gente tem elenco. Não é um jogo, por mais que o Cruzeiro esteja mais pra cima na tabela do Brasileirão, não é essa unanimidade toda, não. Ouvi o pessoal falando aí que Cruzeiro é favorito, Cruzeiro é favorito. Cruzeiro não é favorito. O jogo é bem aberto. Mas entre Fluminense e Vasco, eu acho que o Vasco vem melhorzinho. A sequência que o Vasco tá tendo tá sendo bem melhor do que a do Fluminense. Então acho que pode ir Vasco pra final junto com o Corinthians. Dependendo do que acontecer no jogo de ida. Enfim, acho que as perspectivas mudaram, já tem um tempo. 3 vitórias consecutivas agora, uma perspectiva muito boa daqui pra frente, e esses caras jogando bem. Então, ó, Gustavo Henrique, jogaço. Angileri foi muito bem. O Memphis foi destaque, assim, só não acho que ele foi absoluto, porque pra mim o Gustavo Henrique jogou mais. Mas do meio pra frente o Memphis fez o time jogar. Garro, muito bem também. O Yuri participativo. Corinthians tem um bom horizonte. E o Grêmio, cara, repensar muita coisa. 7 anos que o Grêmio não vence o Corinthians. Ai. Vamos lá, né? Vamos lá. Semaninha começando. Só para encerrar com os lances polêmicos, não é toda bola que bate na mão que é pênalti, tá, rapaziada? Respeito quem pensa diferente, mas assim, de tudo que eu conheço, por regra, aquele lance do Noriega no primeiro tempo não é pênalti. Ele não está com o braço colado, não está. Mas ele não está com o braço estendido,
que caracterize uma imprudência, uma maneira antinatural de você ir para a disputa. Ele está com o braço ao lado do corpo e essa bola é muito próxima. É por isso que o VAR não revisou e é por isso que o árbitro não marcou em campo. Aquilo, por mais que você queira, não é pênalti, tá? Depois tem uma entrada. Se é pro Palmeiras... complicado. Tenho minhas opiniões aí. Depende do árbitro, depende de quem tá pitando, depende do time que tá jogando. A gente tá sendo prejudicado. Isso daí é um fato. Se fosse com a porcada lá, velho, tinha dado. O Abel ia estar gritando ali. Ele tinha dado, mano. O juiz tinha dado. Mas fazer o quê? Muito dura do Matheus Bidu no João Lucas, que é um jogador muito insuficiente. Nossa senhora, o Grêmio sofreu também por ali. Mas a entrada dele é aquela entrada tornozelo, pé em riste, em que o árbitro poderia ter aplicado o cartão vermelho, tá? E o pênalti cometido pelo Dodi, primeiro que é uma cagada nossa, né? Que é uma saída de bola, a bola dominada na defesa, o Corinthians marca a pressão, o Grêmio se atrapalha, a bola sobra pro Memphis, ele tenta dar um chapéu e o Dodi, né, ergue o braço ali, a bola toca na mão dele. Uma infantilidade. E o pênalti foi bem marcado no campo, nem precisou do VAR. Então tá aqui, tô sendo justo de que esse pênalti aí existiu e o Memphis foi lá e fez o segundo gol. É isso, né? Vambora, vamos pra casa. Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. É isso, gente. Entra lá no canal do Chico. Se inscreve lá, compartilha lá, ele traz muito conteúdo bacana e eu tô passando um pouco do que ele tá falando do Corinthians aqui. E é isso, gente. Segunda, vindo com tudo, o Corinthians já ganhando, Memphis voltando a marcar. Cara, melhor coisa. É isso, fiel. Bom café pra vocês.